Williams contou o triste episódio quando ela precisou impedir a saída de George Russell da Williams. Antes de trazer os detalhes para vocês, peço que considerem deixar muito joinha ainda aqui no começo do vídeo, isso ajuda elas na pista a ir cada vez mais longe porque mostra pro YouTube que o conteúdo do canal é relevante. Não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nada do que acontece com as mulheres no mundo do esporte motor. Eu deixo também o meu convite para você se tornar membro apoiador e ter conteúdo exclusivo todo mês. Para quem não me conhece, está na tela de vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Recentemente, Claire Williams deu uma entrevista para o Beyond the Grid, que é o podcast oficial da Fórmula 1. Ela falou um pouquinho sobre como ela vê George Russell talentoso, em outro nível, chegou até mesmo a compará-lo com Max Verstappen dos anos de 2022 e 2023, e também relembrou uma difícil decisão que ela precisou tomar enquanto ela estava à frente, chefiando a equipe. A britânica relembrou quando ela teve de barrar a saída de seu pupilo, a saída do competidor da Williams para assinar com a Mercedes. Bom, o piloto, o Russell, ele fazia parte da Academia Júnior de Pilotos da Mercedes desde a temporada 2017. Foram após alguns anos bastante brilhantes no kart, inclusive ele conquistou títulos consecutivos, nessas categorias menores, antes de saltar então para o automobilismo profissional. Então, desde 2017, ele corria com o apoio da Mercedes e em 2019, então, ele já tinha sido campeão na Fórmula 2 e ele assinou com a Williams para, enfim, fazer o grande salto para a Fórmula 1, o salto definitivo da sua carreira. Acontece que aquela época que o britânico se juntou com o time de Sir Frank, eles não eram competitivos, eles patinavam, andavam constantemente no fundo do pelotão e mesmo o Russell tendo resultados, sendo um piloto bastante competitivo, ele não conseguia reverter isso em resultados na pista, porque realmente o carro não tinha como entregar o desempenho suficiente para ele conseguir brigar sequer para terminar dentro do top 10, terminar dentro da zona de pontos. Russell ficou no time britânico por 3 temporadas. Em 2020 ele chegou a correr uma prova com a Mercedes, o GP de Sakir, porque o Lewis Hamilton acabou pegando o coronavírus, acabou pegando a Covid, então ele teve de ficar afastado de uma prova. E naquela corrida o Russell ele realmente mostrou que ele merecia uma vaga numa equipe de ponta, porque ele chegou a brigar pela vitória, mas alguns problemas com o time acabaram derrubando ele no pelotão e ele cruzou a linha de chegada numa 9ª colocação. Não sei se todo mundo lembra, mas as imagens dele desolado depois da corrida, com as mãos na cabeça, deitado na grama, bastante chateado, mas a estrela dele ainda iria brilhar nos anos seguintes. Acontece que ainda em 2020, a Williams acabou vendida, para um fundo financeiro, o Dortal Capital, e com isso a Claire acabou se despedindo da equipe, a equipe criada pelo seu pai Sir Frank se despediu da Fórmula 1, inclusive a sua última corrida foi o GP da Itália, foi uma despedida muito emocionante, foi ela que liberou os carros pela última vez para a pista e tudo mais, ela ganhou inclusive uma asa dianteira de um dos carros da Williams, foi realmente bastante emocionante porque ali estava se encerrando o vínculo da família Williams com a equipe, uma das últimas garagistas, apesar de ainda levar o nome, já não tem mais nada envolvido, da equipe. Então, depois dessa despedida bastante emocionante da Claire, em 2020 e em 2021, as coisas pareciam que estavam começando a entrar novamente nos trilhos e no GP da Hungria, George Russell conseguiu seus primeiros pontos na Fórmula 1 e também os primeiros pontos da Williams em muitos anos. Ao cruzar a linha de chegada na 8ª colocação no GP da Hungria, ele ficou muito emocionado também depois da corrida, ele deu entrevista chorando. Foi uma pena que a Claire não estava mais no comando do time para acompanhar isso de perto, ela merecia estar ali, vendo tudo aquilo, ver a remontada, o renascimento do time, mas enfim, o Russell ele ficou muito emocionado, ele falou, sobre tudo que ele passou com a Williams, enfim. E a corrida seguinte foi aquela caótica corrida em Spa, que não teve prova no final, por causa da chuva e tudo mais, e nisso o Russell acabou conseguindo um pódio, ele cruzou a linha de chegada na 2ª colocação. Foi do jeito que foi, mas pelo menos ele conseguiu, foi ali seu primeiro pódio na Fórmula 1 e naquela temporada ele terminou na 15ª colocação com 16 pontos somados. Então a sua ida para a Mercedes aconteceu na temporada de 2022 e desde então ele já tem 3 vitórias e 18 pódios conquistados.
Acontece que então, né, na entrevista ao Beyond the Grid podcast, a Claire revelou que a mudança de Russell poderia ter realmente acontecido bem antes, mas ela acabou barrando, né, a saída do seu pupilo porque ela pensou primeiro na Williams e depois nos interesses do piloto. Durante a entrevista ela falou: George queria ir para a Mercedes naqueles últimos 2 anos e eu não pude deixá-lo ir, odiei isso. Fico chateada só de pensar. Eu sentia que precisava dele mais do que a Mercedes e ele estava sob contrato. Se eu tivesse deixado ir, que mensagem isso teria enviado? O que teria acontecido com a minha equipe se eu tivesse deixado George ir? Ele era uma das melhores coisas que tínhamos na Williams. Quando você entra em uma negociação com uma equipe como a Mercedes e eles não estão oferecendo o que deveriam por seu piloto estrela, então por que simplesmente deixá-lo ir? Que tipo de chefe de equipe eu teria sido se tivesse simplesmente deixado George ir porque a Mercedes disse: queremos ele agora? Não é assim que as coisas funcionam, não é mesmo? E agora, em 2025, a Mercedes, apesar de não ser uma das equipes que, né, está constantemente brigando por vitórias, pelo menos está ali brigando sempre por pódios, zona de pontos e tudo mais, agora contando também com o Kimi Antonelli, e está na vice-liderança do campeonato, 105 pontos atrás da McLaren, mas pelo menos está ali sempre, né, brigando por bons resultados. E o Russell, obviamente, ele é um dos pilotos que está sempre ali constantemente nas primeiras colocações, e das 6 etapas disputadas até o momento, ele já conseguiu subir ao pódio em 4 vezes, 3 delas com uma terceira colocação, e uma delas com uma segunda colocação. E é claro que a Claire ela não poderia deixar de comentar também esse início de temporada do Russell. Ela diz: tenho acompanhado o início dessa temporada. George está em um nível diferente. E é isso que acho que vamos ver com certos pilotos. E vimos também com o Max nos últimos 2 ou 3 anos. Eles atingem aquela zona de absoluto super estrelato. E George está lá agora. Então assim, dá pra ver. A Claire ela sempre reforçou o quanto ela era grata ao Russell, a todo o trabalho que ele fez com a Williams. E o Russell também sempre reforçou o quanto ele foi feliz na Williams, apesar de, claro, né, ele queria ter ido para a Mercedes, qual piloto não quer ir para uma equipe de ponta, mas ele também sempre se mostrou muito grato ao trabalho que ele fez na Williams, a todas as oportunidades que a Claire fez. É triste pensar, né, que ele poderia ter conseguido outras oportunidades mais cedo na Mercedes, mas a gente também entende o lado da Claire Williams, porque ele realmente foi um dos responsáveis por essa remontada, por essa crescente que a gente vê da Williams, né? Se o Albon e o Sainz agora eles aparecem constantemente no Q3 da classificação, na zona de pontos e tudo mais, muito tem do dedo do Russell nisso, né? Então assim, o Russell ele realmente tem um papel muito importante dentro da Williams nessa crescente que a gente vê hoje, mas eu acredito que tenha sido muito difícil para Claire simplesmente ter falado não para ele. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa história, se vocês acham que a Claire fez certo, fez errado. Enfim, comenta aqui embaixo, vamos debater. Aproveita e compartilha com seus amigos também. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!